Questão de número 7, está aqui o texto, né? É uma imagem de uma pintura, né? Pintura Eternos Caminhantes, Olhos sobre Tela, de Lazar Segal. Então, o que a gente vê dessa pintura aqui, né? Vamos lá. Vocês sabem, eu sou professor de português, né? Eu não sei de arte. Mas eu não lembro o nome desse estilo, mas ele é um estilo que se caracteriza por não representar a realidade, mas sim formas distorcidas da realidade. Então, retratos humanos, não de uma forma realista, mas de uma forma distorcida e geométrica, que pode, entre outras coisas, significar o horror, né? Uma das muitas interpretações. Eu não sei se essa pintura especificamente tem essa ideia de ser algo distorcido, né? Mas a gente vê que isso não são formas realistas, são formas humanas feitas com elementos geométricos. A data também é importante, né? 1919. Então, a gente está falando aqui de início do modernismo, quando a gente tem experimentação na pintura, de diversas formas, né? Essa aí seria uma delas. É o surrealismo? Não, não é surrealismo. Cubismo, isso. Cubismo. Tem o surrealismo também, que são formas oníricas, né? Coisas que não existem, que são forma de apresentação de sonhos, né? Por exemplo, ou de fantasia. E o impressionismo também, que trabalha as cores de uma forma assim a criar paisagens e formas e rostos e tal, mas sem ser uma representação literal da realidade, né? Vamos lembrar que isso aqui é a época também do começo da fotografia, né? E aí, quando a fotografia se torna uma maneira de recriar a realidade como ela é, a pintura deixa de ter esse papel e passa a ter o papel de interpretar e não de copiar a realidade, né? Então vamos lá. Texto 2. Em 1933, a obra Eternos Caminhantes ingressou em uma das primeiras edições das exposições de arte degenerada, promovida por membros do Partido Nazista Alemão. Nos anos seguintes, ela voltaria a ser exibida na mostra denominada Exposição da Vergonha, promovida por pequenos grupos abastados. Em 1937, essa obra foi confiscada pelo Ministério da Propaganda daquele país, na grande ação nacional socialista contra a arte degenerada. Então, o que a gente vê desse texto aqui? Que existiu nessa época das transformações da estética, né, europeia na pintura e nas outras artes, né, claro, existiu uma reação a esse movimento, né, e que foi promovida, entre outros agentes, pelos nazistas. Essa arte era chamada de degenerada, e eu acho que dá para entender por quê. Pelo menos quem conhece um pouco de nazismo vai entender por que essa pintura, especificamente, é considerada degenerada. É possível que ela tenha um teor político nela também. Eu não sei, eu não conheço Lazar Segal, não conheço essa pintura. Talvez tenha algum teor político também, que seria outro motivo para ela ser considerada degenerada, né? Mas eu acho que é mais por causa das formas, né? Porque o nazismo ele tem essa coisa de tentar representar a perfeição humana, né? É uma ideologia eugênica, eugenista, que busca um ideal de ser humano perfeito, esteticamente e também moralmente, essas coisas todas. E é inadmissível para eles que houvesse pinturas com formas humanas deformadas. Se for pensar no Brasil, por exemplo, tem o Abaporu, né? Que é aquela pintura da Tarsila, tem as pinturas do Portinari. A Tarsila e o Portinari, além de terem formas irreais, né, distorcidas, eles também representavam a diversidade do povo brasileiro, né, a diversidade étnica. Então, isso aí seria, com certeza, né, se estivesse na Alemanha, seria considerada arte degenerada, porque ela não está representando um ideal de perfeição, está justamente o contrário, né, trazendo formas que não são, né, consideradas aquela estética ideal da Europa pré-modernismo, né? Em 37 a saúde ficou confiscada. Isso. Em 37 o que acontece? Em 37 os nazistas estavam no poder, né? O Hitler foi eleito em 37 na Alemanha, pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Então essa obra foi confiscada pelo Ministério de Propaganda porque eles tinham poder para isso. Antes eles faziam exposições, né? Para criticar isso.
E quando eles chegam no governo, eles passam a perseguir a arte e a cultura, né? E proíbem obras, confisca, né? Ainda bem que conseguiram recuperar essa obra depois, né? Porque ela está exposta no Museu Lazar Segal, como está dizendo aqui, São Paulo. Eu lembro que eu vi algumas obras dele no MASP, né? Mas eu não conheço muito desse artista. Quase 50 obras de Lazar Segal foram confiscadas pelo regime totalitário alemão na primeira metade do século XX, entre elas a obra Eternos Caminhantes, considerada degenerada por... Vamos lá, tá fácil essa, hein? Representaram a estética tida como inconveniente para o ideário político vigente. Sim, essa estética ela é inconveniente porque eles tinham aquela ideia de representar a humanidade sempre como esse padrão ariano superior. Então não poderia ter distorções da forma humana. E nem distorções do que eles consideravam arte erudita, né? Que é aquela coisa do romantismo. Só você vê, por exemplo, as óperas de Wagner, né? As óperas de Wagner, por exemplo, seria aquela coisa que traz a identidade nacional alemã, mas de forma heróica, né? De forma superior. Manifestar um posicionamento político-cultural concebido por grupos de oposição. Então, como eu disse, eu não sei se é o caso e os dois textos também não falam disso, né? Não estão falando sobre posicionamento político. Expressar a cultura artística por meio da representação parcial do corpo humano. Não exatamente, né? É parcial, como vocês podem ver, mas assim, ela também é... Não é surreal a palavra, ela é distorcida, ela não é realista. Apresentaram uma composição que antecipa o imaginário artístico germânico. Não, porque se fosse isso, ela seria exaltada pelo nazismo, né? Não proibida. Estimular discussões sobre o papel da arte na construção coletiva de cultura. Não, acho que ela não estimula isso e, de certa forma, o partido também estimulava essa discussão, só que do ponto de vista deles, né? Então, vamos lá. Questão de número 7. Essa questão eu achei complicada, né? Mesmo eu tendo dado aquela explicação antes, eu acho que é a letra A. Então, questão de número 7, letra A. Conferindo aqui os dois gabaritos, eles confirmam a letra A.